realmente faço parte dos fundadores da casa e dos 7 que eram, né, só restou 4 desencarnaram e mais 2 estão enfermos. Alguém vindo pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. A nossa casa aqui é uma casa aparentemente pequena, mas serve aqui ao nosso bairro, à nossa comunidade há mais de 40 anos que nós estamos aqui tentando divulgar a doutrina espírita e conseguindo, né? Graças a Deus conseguindo através dos cursos que são ministrados na casa e de tudo aquilo que é desenvolvido, né? O trabalho da evangelização, a evangelização infantil, a mocidade, os demais cursos, trabalho de atendimento fraterno e os trabalhos de paz que acontecem nas segundas e quartas-feiras. A quarta-feira é à tarde, certo? Eu gostaria, hoje eu estava observando, eu muito raramente venho às segundas e algumas pessoas adentraram e continuaram com o celular ligado e a atenção voltada para o celular. Eu gostaria de lembrar que à medida que nós passarmos pelo primeiro botão, já se inicia o tratamento. Por quê? O nosso espírito protetor, o anjo guardião, ele nos acompanha. E como tem os mentores da casa, os trabalhadores espirituais, eles já se comunicam entre si. Olha, tal pessoa está assim, tal, precisa de tal atendimento. Então já começa esse tratamento primeiro cumprimentar, vamos dizer assim. Quando tomamos o passe de limpeza, vocês vão em muitas casas que não existe isso. Por que o passe de limpeza? Para fazer uma desconexão com a nossa atividade lá de fora. Porque a gente vem, trabalhou, está cansado, está com fome, vem com a mente repleta de pensamentos. Então, naquele primeiro passe de limpeza, é essa a finalidade, nos desconectarmos da vida normal e fazermos uma conexão com o plano espiritual. E aí, na medida em que a gente senta e começa a fazer os pedidos pessoais, fazer a prece, invocar o anjo da guarda, a gente está permitindo uma percepção maior, muitas vezes aí sentado no silêncio, que é tão difícil hoje em dia, né? Já que a gente é tão solicitado, às vezes nós recebemos uma intuição, um aviso amigo. Então é muito importante essa preparação interna também. Isso faz parte do tratamento. Mas enfim, vamos fazer a nossa preparação da casa. Vamos permitir ficarmos tranquilos, descruzando mãos, descruzando braços, porque nós temos uma corrente energética no nosso corpo. Quando a gente cruza o braço e as pernas, essa corrente energética ela fica bloqueada no ponto de contato, tá? É por isso, na superstição não. Agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, por estarmos aqui nesta noite, agradecendo aos espíritos amparadores que nos acompanharam até aqui, a toda a equipe espiritual do trabalho de passes das nossas segundas-feiras, que desde cedo já se apresentaram, permitindo que este ambiente agora ficasse pleno de luz, de paz e de vibrações harmoniosas. Agradecemos também aos mentores do trabalho e aqueles irmãos que do lado de fora cercam a nossa casa com um anel dourado, fazendo uma barreira de luz, uma barreira magnética, para que nenhuma interferência de qualidade menor possa perturbar o nosso trabalho. Assim, nos sentindo acolhidos, nos sentindo com o coração em festa,
Porque é um banquete espiritual que nós estamos, nesse momento, participando. Nós vamos sentindo também a presença do nosso anjo guardião, que agradece a nossa presença. E nós vamos nos conectando às esferas de luz do plano maior. Vamos aceitando o convite das fraternidades do espaço, da fraternidade dos humildes, do Dr. Bezerra de Menezes como venerável. E vamos sentindo que a nossa consciência vai se expandindo, os nossos sentimentos vão se tornando mais suaves e nós vamos em busca do anjo Ismael, aquele que por Jesus foi designado como o anjo protetor do nosso Brasil. E Ismael, conosco, nessa caravana iluminada, nos convida a chegarmos até próximo à Mãe Maria. Em esferas superiores, nossa Mãe Maria nos aguarda, nos sorri, nos abre os braços, e nós nos sentimos quais filhos, crianças ainda que buscam o colo materno, e rogamos a ela que nos abençoe, que derrame sobre nós a sua doçura e a sua luz. Assim, irmãos, ela nos faz um convite também para irmos até o seu Filho Jesus. E nós todos, de mãos dadas, aceitamos o convite. E bem lá na frente vemos uma luz que se aproxima, uma luz que não queima, uma luz que não cega, uma luz que nos acolhe e nos faz sentir humildes. E todos nós nos ajoelhamos em espírito, pois é Jesus que chega. É Jesus o nosso mestre, o nosso guia, nosso farol. E Ele vem nos abençoar também. Ele ergue o queixo de cada um de nós e olha bem fundo nos nossos olhos. O que será que Ele vê no fundo dos nossos olhos? Ele sabe, Ele conhece cada um de nós, sabe dos nossos desafios, das nossas virtudes e das nossas não virtudes. Mas assim mesmo Ele nos ama e pede que oremos com Ele ao nosso Criador, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. E que assim seja. Nas semanas anteriores, o penúltimo evangelho foi sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos. Hoje nós entramos num outro evangelho, capítulo 19, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala da fé, o poder da fé, a fé religiosa, a condição da fé inabalável. A fé transporta montanhas. Esse evangelho sempre me tocou muito, porque se trata de um pai em sofrimento, de um pai que vê o filho cair no fogo e na água. E quem não tem, qual pai que não passa na figura simbólica de ver um filho cair no fogo e na água, nas dificuldades da vida, nas tentações do mundo. E esse pai procura Jesus. E fala: Jesus, eu estive com seus discípulos, mas eles não curaram meu filho. E Jesus fala para esse pai: se os discípulos não tiveram fé suficiente para curar o filho dele, era um processo obsessivo. Naquele tempo se dizia que o demônio tomou conta. Hoje, numa linguagem kardeciana, nós dizemos que é um filho com transtornos de obsessão. E aí Jesus impõe-lhe a mão e esse espírito sai, vai embora. Imagina a autoridade de Jesus colocar a mão. Não haveria espírito que ele não pudesse não afastasse, vamos dizer assim, que ele não doutrinasse. E o menino fica curado. E aí ele pergunta para os discípulos. Os discípulos aí chegaram até o médico e dizem: mas por que nós não pudemos curá-lo? E Jesus aí diz: porque não pudemos nós outros expulsar esse demônio? E Jesus diz: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus 17, 14 a 20. Vocês imaginam que os discípulos conviviam com Jesus o tempo todo, bebendo na fonte, aprendendo direto, e mesmo assim eles vacilavam na fé. Eles não acreditavam que eles tivessem o poder de curar as pessoas. E aí Jesus dá um exemplo belíssimo, porque ele compara a semente de mostarda. Quem já viu semente de mostarda? Ela é minúscula, parece uma pontinha de aquele alfinete de espetar. E quando ela é colocada num bom solo, ela cresce viçosa, grande. E aí ele diz que esse grãozinho, essa pontinha de alfinete de fé, seria possível para remover montanhas de um lado para o outro. Olha a desproporção. Se a gente pensar numa minúscula
semente comparada a uma montanha que é grande, leva séculos, né, para se formar, milhões de anos. E ele nos deixa uma receita. Mas o que será que é fé? O que será que nós entendemos como fé? Se fala tanto, hoje se põe nas roupas e tal. Mas fé é alguma coisa que se cultiva assim como um grão de mostarda. Muitos têm, outros têm pouquinho, outros têm o suficiente, outros são totalmente incrédulos, não acreditam em nada. Mas aquele que se esforçar, aquele que realmente tiver o empenho de cultivar a virtude da fé, nem que seja em doses pequenas, é perfeitamente factível. Só que para se ter fé, também, como dizia Kardec, a fé tem que encarar a razão. Nós não podemos ter aquela fé supersticiosa, aquela fé cega, aquela fé que não raciocina, que muitas vezes é nos imposta desde crianças. A gente ouve e aquilo vai no nosso subconsciente, no consciente, no inconsciente, e a gente acaba deturpando o sentido de fé. Se a fé for raciocinada, se eu realmente entender porque eu acredito em alguma coisa, eu tenho substância para fazer com que essa fé se desenvolva. A gente fala, né? Eu às vezes encontro muitas pessoas descrentes. Ah, você tem fé, eu não tenho. Mas você não é louco? Você não tem fé em Deus? Mas você entra num avião que vai singrar os ares e você tem fé no projetista, no engenheiro, no mecânico, no piloto. Você tem fé em seres humanos falíveis e voa tranquilo, sem questionar. E por que se questiona a fé em Deus? Pode um homem fazer o brilho da estrela? Qual o homem que tira da terra o perfume da rosa, a beleza da flor? Qual o homem que cria a cor dos pássaros, o canto dos pássaros? Se nós parássemos para observar aquelas florzinhas do caminho, às vezes a gente está andando, nasce uma graminha, aquela graminha tem uma flor bonita, tem uma cor viçosa, uma graminha, como é que ela produz aquele roxinho? Tem umas que são roxinhas, outras amarelinhas, outras vermelhinhas. De onde que vem a cor, gente? Tem que haver uma inteligência para que tudo isso aconteça. Todo mundo tem 2 olhos, um nariz, uma boca, mas qual de vocês é parecido com o outro aqui? Como é que Deus consegue fazer tantos rostos diferentes? Com 7 notas musicais, se criar verdadeiras sinfonias, músicas belíssimas. Tudo que o homem constrói de belo, de bom, de perfeito, ele tem um fundo de fé dentro de si. Nós temos o DNA divino, então nós temos, mesmo que lá no nosso inconsciente, nós sabemos que nós viemos do plano espiritual, para lá voltaremos após o desencarne. Então, por que não fazer essa passagem mais fácil, acreditando nos nossos poderes pessoais, nos poderes daqueles espíritos que nos auxiliam e no poder divino?
fazendo uma prece. Não sabe orar? Olhe para o céu numa noite de lua. Olhe para o sol. Agradece. Agradece o corpo perfeito, a saúde, a família, o emprego. E aquele que está passando por uma grande provação vai dizer, mas eu vou agradecer o meu sofrimento? Se você, eu, nós estamos passando por desafios dolorosos, mais um motivo para termos fé. Não existe justiça divina. Existe a harmonização das leis que nós fraudamos em alguma encarnação. Então, quando a gente reencarna uma montanha, um Himalaia de desafios na família, no trabalho, na saúde, na comunidade, nós podemos vencer com etapas, sim. Quem escala no Himalaia se prepara, vai no acampamento 1, no 2, no 3, até chegar lá em cima. Ele tem fé no que ele está fazendo, ele acredita. Muitos de nós temos Himalaias na vida, mas nós temos Deus também. Essa é a grande diferença. Nós temos Deus e temos a nossa fé. E aqueles que estão ainda titubeando na fé, eu aconselho a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele explica muitas coisas que nós, às vezes, em sã consciência, não conseguimos entender. E quando a gente entende, a revolta vai embora, a rebeldia, a negação. Com fé nós vamos mais longe. Muito obrigada. Nós que agora tanto recebemos, nós também temos o compromisso de doarmos de nós. Por isso nós fazemos essas vibrações. O que é uma vibração? É uma emissão do nosso coração, do nosso sentimento, do nosso pensamento. É uma energia boa, luminosa, amorosa, que nós vamos distribuir com aqueles que, como nós, não tiveram o privilégio de estar aqui. Então, nós começamos enviando luz, paz, energia amorosa, energia positiva para o nosso planeta Terra, para todos os povos em sofrimento, em todos os continentes. Vibramos pelo nosso Brasil, para que Ismael coloque a sua bandeira branca da paz em todas as nossas fronteiras. Abençoando os governantes, abençoando os cidadãos que escolheram esta pátria para reencarnar, a pátria do Cruzeiro, a pátria do Evangelho. Vibremos para todas as famílias em desarmonia, para todos os nossos irmãos enfermos, nos hospitais, nas UTIs, em seus lares, nas ruas. Que a fraternidade de cura possa se aproximar de cada um deles. Pedimos ainda a fluidificação das águas aqui sobre a mesa. Pedimos, Senhor, paz para os desajustados, calma para os violentos, amor para os indiferentes e força de vontade e fé para os nossos irmãozinhos que se entregam aos vícios de toda ordem.
Acolhe, Mãe Maria, no seu colo amoroso, todas que reencarnaram no dia de hoje, todas as criancinhas que vieram para fazer desse planeta um mundo de luz. Vibremos também por todos aqueles que neste dia desencarnaram, que eles sejam amparados pelos seus mentores. Vibremos pelas crianças, por todas elas, pelas famílias em desalinho, e também, Senhor, por todos os idosos que não aceitam a idade, que sofrem muitas vezes com a solidão, com a indiferença da família, aqueles que estão em asilos, casas de repouso. Vibremos pelos nossos jovens, para que tenham objetivos justos, claros, dignos. Que o nosso amor, a nossa saudade chegue agora aos nossos amores desencarnados, levando a eles o nosso abraço querido, a nossa gratidão, o nosso amor. Vibremos pelos irmãos nossos desencarnados no umbral, nas trevas, no vale dos suicidas, e por aqueles que vagueiam sem rumo, sem prumo, porque não tinham conhecimento do que é a vida após a morte. Vibremos pelo nosso lar, pela nossa família, por aquele parente que muitas vezes nos causa dor e aflição. E para finalizar, pedimos a permissão para vibrarmos por nós mesmos. Que todos possamos sair daqui com o coração em paz, a saúde recuperada, a energia vibratória lá no alto, e todos aqueles a quem abraçarmos, ao sairmos daqui, possam receber esse influxo de amor da espiritualidade presente. Que sejamos todos abençoados em nome do Pai, em nome de Deus, em nome de nossa Mãe Maria de Nazaré, que assim seja.